Muito boa noite, senhores. Pode sentar, fica à vontade. Não vou usar microfone, então é isso. Vamos se enlouquecer. Coisa boa a gente estar junto de novo. Vocês sabem, a gente está fazendo a cada 15 dias. E é uma bênção, é uma alegria ver caras comprometidos ou buscando cada vez mais se empenharem pelo reino do Senhor e servir da melhor forma que puderem. E essas reuniões nossas aqui, eu acredito, eu já falei para vocês, eu acredito piamente que não é só um fogo de palha, não é um movimento que vai se extinguir. Eu acredito que Deus está agindo e Deus está agindo por meio dos homens. Nós temos um papel e não é pouco. A responsabilidade que nós temos não é pequena e então nós precisamos estar juntos. Nós precisamos de mais caras. Nós precisamos que mais caras estejam empenhados nisso aqui. A gente precisa falar mais de Jesus aos perdidos, porque caras perdidos são uma desgraça para a nação. Então a gente precisa estar trazendo os caras e isso aqui é o foco. É o foco e eu acredito que Deus tem muito a fazer por meio disso aqui. Então é uma bênção estarmos juntos. Nós encerramos domingo agora uma série de sermões em Malaquias e, cara, vocês estão vendo, né? O caos, a corrupção não é de hoje. A gente vive num período de completo caos, crise, corrupção, mas isso não é de hoje. O Salomão já falou, né? Não há nada novo debaixo do sol. Não tem nada que aconteceu que não voltará a acontecer. Ou seja, a gente só está repetindo as coisas que já ocorreram, só que de forma mais intensa. Então, é isso que sobra para nós se a gente for olhar para esse mundo aqui. Agora, Deus tem dias de glória para frente e a gente tem que estar atento a isso. Nós temos que confiar na promessa do Senhor. Então, qual é o olhar que nós temos que ter? Eu ia dizer Paulo fala em Hebreus, né? Eu acredito que foi Paulo. Enfim, Hebreus fala que o nosso olhar, o nosso descanso está em Jesus. Jesus é o nosso sábado, o nosso Shabá, o nosso descanso. Então, o nosso olhar não pode estar nas coisas aqui, entende? Nós não podemos estar olhando essas coisas aqui, o governo, crise financeira, a saúde. Cara, a gente vai enlouquecer se ficar cuidando disso. É ou não é? Então, a nossa vida que não é fácil. Depois do Éden, não tem nada fácil. A minha filha, seguidamente, está fazendo aula ou fazendo algum tema de casa, alguma coisa, ela vem e pede ajuda. É difícil. Eu digo para ela, não, difícil é pagar boleto em dia e emagrecer. Isso é difícil. Isso é muito difícil. Cara, é muito difícil. O exercício de matemática, cara, isso a gente dá um jeito. Isso é o de menos. A vida é difícil. A gente está num mundo que, por culpa nossa, a vida se tornou difícil. E cada dia parece que está pior. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês percebem, quem tem X aqui? O X não é X-salada, é o antigo Twitter. Quem tem? 3 caras só. Sério? Os outros só estão no TikTok? É o quê? Enfim. Mas teve no Instagram também, enfim, vocês viram essa semana, cara, a homenagem de aniversário que a esposa do Bruno Gagliasso ganhou de aniversário? Viram isso? Viram? Que baita amigo, né? Baita amigo. Cara, a imoralidade no nosso país, ela se tornou comum. Hoje eu fui almoçar na minha sogra. Algum dia da semana eu tenho que filar almoço fora, eu não posso sempre gastar. Eu tenho 4 filhos, eu gasto muito em comida. E a gente foi almoçar lá e eu tava mexendo no Instagram e vendo uma mulher que tava cuidando da mãe no hospital. E aí ela desconfiou do marido porque ele foi levar comida para ela, alguma coisa, ou roupa no hospital. Entregou para ela, disse eu te amo e saiu. Mas ela tava com aquela pulga atrás da orelha e seguiu ele. E viu ele entrando no motel com uma amiga dela. Daí ela espera do lado de fora. Ela esperou provavelmente ali uns 3, 4 minutos. Não foi nada muito mais do que isso. E esperou do lado de fora. O cara sai alegrinho, assim, quando ele dá... Sabe quando a pessoa não consegue disfarçar? O cara sai e parece que a alma sai do corpo, assim. Sabe? Aquele susto, assim. A mulher tá do lado de fora gravando. E disse, e aí, jogou fora nosso casamento? Eu estava no hospital cuidando da minha mãe doente e tu está fazendo isso aí. Então,
a imoralidade, ela toma conta. Só que o que acontece, cara? Se a gente se deixar levar, a gente é dominado por isso. A gente é dominado por isso. Quem consome ou consumiu pornografia sabe como é que é. Por outro lado, a gente tem muita coisa assolando e oprimindo. Olha só, vocês viram aí semana passada, nós tivemos um irmão martirizado, né? Charlie Kirk foi assassinado e estava defendendo a fé. O cara foi martirizado, literalmente martirizado. Bolsonaro esfaqueado. Trump já sobreviveu a não sei quantos ataques. Cheguei até a pensar que ele era o anticristo, porque o Apocalipse fala que um dos chifres foi morto foi ferido mortalmente. Cara, eu até fiquei meio assim, enfim. Na Alemanha, no Japão, na Colômbia, teve caras conservadores que foram assassinados, mortos. Tu vê que a esquerda ela é assassina, literalmente. Não é... matou a moralidade do cara, matou a vida pública do cara, a vida política. Não. Matou o cara. No Japão, lá teve um cara que foi morto. Cara, vocês estão vendo isso acontecer ou não? O que acontece? Por que isso acontece? Porque há um espírito agindo que quer nos deixar com medo. E eu quero falar sobre isso hoje. É uma atitude do diabo que vai fazer com que os homens, principalmente, sejam calados, aquietados por medo ou por sedução. Então, o que a gente está vivendo? E a gente viu aí a morte do Charlie Kirk semana passada, e a gente pensa, cara, essa guerra política tá demais. Cara, não se engane. Não se engane, não saia daqui pensando que é uma guerra política. É uma batalha espiritual. Nós estamos vendo tempos demoníacos. O período que a gente está vivendo é um período sombrio, em que os demônios têm reinado. O nosso governo, por exemplo, é um governo que não serve a Deus. Ele serve ao trono de Satanás. Nós temos 2 tronos. Reino da luz, reino de Deus, e o império das trevas, trono de Satanás. Toda liderança humana, desde a tua em casa, ok? Desde a tua liderança em casa, na escola, faculdade, no trabalho, no governo, toda liderança ela vai servir a uma dessas 2 lideranças maiores, a um desses 2 tronos. Grave isso aqui, isso é muito importante. Toda liderança vai servir ou ao trono de Deus ou ao trono de Satanás. Não tem meio termo, não há área neutra. Não tem como tu pensar assim, não, eu não me envolvo com nenhum nem outro, tu já te envolveu. Se tu tá em cima do muro, tu já escolheu o lado. Sabe aquele ditado, né? Tem a velha historinha, o muro é do diabo. É basicamente isso. E eu acredito que nós temos que ser encorajados, fortalecidos pelo Senhor para que a gente possa suportar esse tempo sombrio. E não só isso, não só suportar, mas prevalecer, mas permanecer firmes, ter postura diante desse período, ok? Abre a Bíblia comigo, 2 Timóteo. Hoje ainda eu estava vendo um outro vídeo, uma moça aqui no Brasil comemorando a morte do Charlie Kirk, e aí ela começou a fazer uma lista de pessoas que ela gostaria que fossem mortas no Brasil. E aí colocou ali Nicolas Ferreira, o velho da van, sabe? Foi botando caras ali. Cara, tu vê... Agora, antes de vir pra cá, eu tava lendo no X ali um post de um cara, ele botou assim... Não, cara, eu acho que eu tô fazendo bobagem. Se eu não me engano, até foi... Agora tô na dúvida, não lembro se foi o Pastor Jack. Eu vi no X, alguém postou. É mais fácil acreditar no arrependimento de alguém que cometeu um assassinato do que acreditar no arrependimento de uma pessoa que comemorou o assassinato de alguém. Entende? A gente tá vendo... Cara, o que é isso? É um pessoal barulhento, tá? É um pessoal barulhento. Só que nós não podemos ficar calados, a gente tem que ter uma postura. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Tu precisa... eu não gosto de me envolver, eu não gosto de aparecer... Cara, tu precisa ter uma postura. Achou aí 2 Timóteo? Capítulo 2, versos 3 e 4. 2 Timóteo 2, versículos 3 e 4, diz assim: participe dos meus sofrimentos. Paulo está convidando Timóteo a participar dos sofrimentos. Está vendo? A vida é difícil. O bom é que... Olha aqui um pouquinho.
Dá pausa aí na leitura. O bom é o que? A Bíblia é extremamente honesta. A palavra de Deus é extremamente honesta. A Bíblia não te diz assim, vem que tu vai ter vida, saúde, prosperidade, riqueza sem fim, sabe? Não. A Bíblia é muito honesta. Ela está te chamando a um sofrimento. Mas Jesus diz assim, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é instrumento de morte. A Bíblia está te chamando para a morte. Entendido? Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Basicamente, o que Paulo está dizendo aqui, nós cantamos hoje, né? Os guerreiros se preparam. Nós estamos batalhando, é uma batalha. A vida cristã, ela é envolta, ela é num contexto de batalha, uma batalha espiritual. Tem dois reinos batalhando. A gente já leu a última página da Bíblia, como dizia Billy Graham, a gente sabe quem vence no fim. No entanto, parece que Satanás tem amnésia, então ele esquece e ele continua batalhando, ele acha que vai conseguir. Alguns teólogos, inclusive, vão dizer que o orgulho do diabo é tanto que faz com que ele cegue. Não se trata de um esquecimento, mas ele cegou completamente a ponto de continuar acreditando na própria mentira de que vai subir ao trono de Deus. Enfim, o que nós estamos vendo aqui? Paulo está chamando Timóteo a algo que ele ilustra como a vida de um soldado. Nós somos guerreiros. E tu pode achar que não, mas tu está no meio de uma batalha. Tem dois reinos batalhando, tem dois reinos em volta do teu pequeno reino, batalhando por tua vida, por tua família, por tua casa. A Bíblia diz que o diabo ele anda como um leão ao nosso derredor, buscando a quem tragar. Se tu der bobeira, em algum momento o diabo vai vir e vai te derrubar. Se tu marcar bobeira, se tu baixar a guarda, em algum momento o diabo vem e te arrebata. Ou seja, tu tem que cuidar tudo que acontece no teu dia a dia. Se o diabo anda ao nosso derredor, qualquer possibilidade ele vai aproveitar. Isso quer dizer que tudo na tua vida, qualquer conversa, qualquer vídeo que tu assiste, qualquer coisa que tu faz, pode servir como armadilha do diabo, ok? E pensando nisso, a gente precisa entender que o diabo ele tem duas maneiras de trabalhar para nos derrubar. Como eu mencionei, ele vai usar medo ou sedução. Sedução ou medo. Sedução é o quê? Imoralidade. E o medo é uma submissão involuntária. Ele vai tentar te submeter de forma involuntária, ok? Basicamente, em primeiro lugar, sedução. Como que nós vamos reagir a isso aqui? Como que homens corajosos reagem diante dessas duas armadilhas do diabo, dessas duas formas de agir do diabo? Como que nós reagimos à sedução e ao medo que o diabo manda contra nós? Em primeiro lugar, ele envia sedução. E aqui, cara, tu tem que entender. A sedução é uma arma do diabo contra muitos homens. Tem pastor que resistiu à cortina de ferro, o cara viveu na União Soviética, ele enfrentou caras, ele enfrentou polícia, ele traficou bíblias. Quando veio para o Ocidente, ele cedeu para uma bunda e caiu numa imoralidade. O que eu quero te dizer? Às vezes nós estamos de pé porque o diabo ainda não usou a armadilha certa contra nós, a que é capaz de nos derrubar. Tu precisa tomar, como diz a sua é meio antigona no falar, né? Tu precisa tomar tento, tu precisa tomar cuidado para que a tua vida, e tu tem que analisar isso em ti, que a tua vida não abra a possibilidade de determinadas armadilhas. Às vezes nós estamos muito empenhados em vencer o medo, mas a sedução está ali do nosso lado, às vezes está na palma da mão num telefone, às vezes está numa conversa de WhatsApp, às vezes está num colega de trabalho que fica enviando coisa para ti. O diabo usa a sedução para te derrubar. Ele usa para fazer com que tu caia e tu perca o relacionamento com Deus. Comunhão com Deus, relacionamento com Deus é que nós temos. Jesus morreu por causa disso. Só que a gente pode muito bem pisotear o sangue da aliança, como diz Hebreus. Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado. E como que a gente luta então contra isso? Em primeiro lugar, Paulo fala em 1 Coríntios, fujam da imoralidade sexual.
Cara, a primeira coisa, com relação à imoralidade, a primeira atitude que tu tem que tomar é fugir. Tu não marca bobeira. Tu foge da imoralidade. E aqui a gente tem um exemplo bíblico. Lembra de José? José fez isso. Cara, José, ele era o cara, ele era um bom administrador. Onde ele botava a mão, tu prosperava. Deus estava com ele. Quando veio uma mulher pelada para ele, ele fugiu, cara. Agora não é, eu vou batalhar na força do Senhor. Não, não tem isso, negão. Não, cara, é aqui, ó. Quer dizer, quando alguém mandar um videozinho pra ti, quando alguém te chamar pra falar alguma coisa, cara, tu corta na hora. Tu corta na hora. Eu falei pra vocês já, eu dei o exemplo aqui, eu trabalhei no táxi. Cara, táxi. Não tem. Tu tá no grupo de taxistas, tu lida com todo tipo de situação. Boas e ruins. E aí, os caras ficavam mandando videozinho pornô. A gente criou um grupo do ponto onde eu trabalhava, só que eu disse, cara, eu só vou ficar se não mandar pornô. Aí eu fico. Algumas vezes os caras enviaram, eu saí fora. Saí. Eu disse, gente, eu avisei, então eu vou sair. Tô saindo do grupo. Colocaram de novo, vieram falar comigo, cara, entra no grupo, a gente conversou, não vou mais mandar e tal. Tá, beleza. Eu saí do táxi, fiquei anos fora, mas eu tava no grupo com os caras e eles respeitando. Porque eu não posso marcar bobeira, cara. Entendeu? Eu não posso marcar bobeira. Eu já consumi pornografia. Eu já falei aqui pra vocês, nós estamos em 2025, faz uns 12 mais 1 anos. Mais ou menos. Eu trabalhava de noite, trabalhava de segurança, tinha noite livre, sem ninguém na minha volta para me incomodar. O que acontece? Cara, a pornografia ela te enreda de uma forma que tu inicia, assim, ó, um primeiro passinho bem de levinho, imperceptível. Quando tu menos vê, tu tá enfiado numa porcaria. Só que eu tô falando de pornografia e tem vários outros tipos de imoralidade. E nós, no nosso país, a gente é campeão em produzir imoralidade. Paulo fala, né? Ele dá uma lista de pecados e ele diz coisas semelhantes a essas. A gente consegue inventar pecado. Entende? Como é que nós lidamos com a sedução que o diabo manda? Nós fugimos da imoralidade sexual. Seja por situações, seja pessoas, seja pensamentos. Tu foge disso. Tu escapa. Tu não cede, cara. Por quê? Porque o diabo quer te derrubar. E uma das formas que ele vai usar é te seduzir. Ele vai te seduzir. O Dani leu aqui hoje Provérbios, cara. Provérbios 7, tu tá vendo como é que a mulher fala? E como é que ele descreve aquele rapazinho ali, bobinho, tolinho? Como uma ave indo pra gaiola, pra armadilha. Cara, tu quer ser esse cara? Tu quer ser esse bobinho, tolo? Que uma mulherzinha com uma fala mansa, meiga, vem e te seduz? Isso é o que acontece no teu trabalho. Aquela coleguinha queridinha, sabe? Que dá risadinha para qualquer coisa que tu fala. A segunda coisa que nós temos que cuidar nisso aqui, para batalhar com a sedução, é o conselho, a ordem, não é conselho, que Jesus dá. Vigiem e orem, ou vigiai e orai. Está lá em Mateus. A gente está num período que não se ora mais, cara. E eu vou abrir o peito para vocês aqui. A gente está num ambiente seguro, eu preciso abrir o peito para vocês. Cara, eu ando descuidando da minha vida de oração. Eu tenho passado dias, às vezes, sem dobrar o meu joelho particular. Eu sempre oro de joelhos no nosso culto familiar. Mas de forma particular, sozinho, na minha sala, no meu escritório, tem dias, às vezes, que eu estava passando sem fazer isso. Cara, não dá. Hoje eu estava orando antes de vir para cá. E eu orei por vocês. E eu orei pela igreja. Eu orei pelo nosso evangelismo que teremos no fim do mês. Jesus manda a gente orar. Lembram da oração do Pai Nosso? Nós tivemos uma série que eu expliquei para vocês. Crente, ora. Jesus fala, quando orarem, ou seja, não é uma opção. Crente, ora. Nós temos que orar, por quê? Porque a oração tem que ser diária. A oração é um recurso que nós temos, que Deus usa para nos fortalecer, nos transformar e nos fortalecer, transformar e solidificar aquilo que Ele está fazendo em nós. A fim de que quando o diabo vier, ele não encontre um frouxo, algo banguela, assim, algo que cai por qualquer razão. Tá entendendo ou não?
Então, se tu sabe que o diabo vai tentar te seduzir, tu foge, se ocorrer. Veio a imoralidade, tu escapa. Não veio ainda, pastor, tá tranquilo, por enquanto não tô sendo tentado. Ora, cara. Ora para que Deus continue assim. Oração do Pai Nosso, livra-nos do mal. Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. A tentação é o que? É nós com a possibilidade, com o coração buscando aquilo que quer. Tá? O nosso coração ainda deseja coisas que não agradam a Deus. A gente ainda é assim. Só que nós temos a possibilidade de escapar disso. 1 Coríntios 10, se eu não me engano, Paulo fala que não há tentação que vos sobreveio que não fosse humana. Mas Deus é gracioso e Ele nos dá escape. Ou seja, a gente peca se quiser. Condições para isso. Se tu está em Cristo, condições para resistir tu tem. Em Deus tu tem recurso. Como que tu faz? Buscando nele cada vez mais por meio da oração. Orem e vigiem. Orem e vigiem. Tu entende? É orar e vigiar. Cara, tu tem que estar atento. Tu tem que estar atento. A ideia é o quê? É um sentinela, um guarda, um segurança de noite, está protegendo a cidade. Tu vai orar, tu vai fechar um olhinho, tu vai orar, vai falar com o Senhor, mas tu também vai cuidar. Tem que cuidar se não vir ataque. Tu tem que cuidar se não vai vir nada de surpresa. Cristão tem medo. Cristão tem medo de pecar. Cristão tem medo de ofender o nosso Pai. Que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça e faça de nós homens de oração. Que nós possamos ser homens de oração. Porque sozinho, na força do nosso braço, cara, a gente vai ser seduzido. Tá entendendo? Eu tenho ainda atendido, feito alguns aconselhamentos, e agora, esse mês, eu atendi uma pessoa que foi seduzida. Estava há alguns meses já tendo uma vida de imoralidade, fornicação, porque na igreja não estava achando alguém. E aí cedeu. E aí começou a transar com um namorado e estava nessa vida, distante do Senhor, achando que está no Senhor por simplesmente ir à igreja. Tu entende? É muito fácil. O diabo ele vai tentar te seduzir. E ao te seduzir, ele vai tentar mentir para ti que está tudo bem. Afinal, todo mundo faz. Afinal, tu está indo na igreja. Ok? Além disso, como que a gente vence a sedução? Em terceiro lugar, não vendo os outros como objeto. Cara, se tu tiver isso em mente, tu já tem um grande passo dado. E a pornografia ela vai fazer tu ver os outros como objeto. Não é à toa que hoje qualquer um imagina o entregador de pizza indo na casa e transando com a mulher que recebe a pizza. Todo mundo já imagina. Por quê? Porque a pornografia faz isso. Ela pornifica as coisas, as situações mais cotidianas, rotineiras. Então, se tu simplesmente não ver o outro como um objeto que pode te originar prazer, te dar prazer, tu já tem um grande passo dado. Basta que tu entenda que o outro é alguém feito à imagem de Deus e não alguém que vai simplesmente gerar algum pouquinho de prazer em ti, um orgasminho ali, alguma coisa simples, rápida e passageira. Não vê o outro como objeto, não vê o outro como fonte de prazer. Então, cara, já tem um grande passo dado. Entendeu? Entendeu mesmo? Se tu entendeu isso aqui, cara, se tu entendeu isso aqui, se tu entender que o outro não é fonte de prazer para ti, pelo contrário, é um alvo da graça, quem sabe a gente muda, ao invés de ver o outro como uma fonte de prazer, olhar para uma bunda, uma coxa, tu vê alguém que é a imagem de Deus, mas está com a imagem quebrada, tu precisa ir ali e restaurar essa imagem, falar de Jesus, evangelizar, ganhar ela para Cristo. Quem sabe a gente muda, inverte isso. Ao invés de agir como o diabo quer que tu faça, por meio da sedução, vai como Jesus quer que tu faça. E envie graça, e conceda graça, transmita graça às pessoas.
Amém? Segundo lugar, o diabo também vai tentar te submeter. E vai tentar fazer com que tu tenha uma submissão involuntária, ou seja, medo. E o período que a gente está vivendo é um período propício para isso. O diabo quer que tu tenha medo. O diabo quer que tu viva paralisado. O medo paralisa. O medo vai te paralisar. Quer ver um exemplo? Se tu te posicionar na internet hoje, tu é criticado, tu é cancelado, tu é... Cara, o nosso ambiente aqui ainda é pouco, nós temos pouca visualização, ok? Mas aqui, nesse âmbito, as pessoas já estão sofrendo medo e paralisação por causa disso, ok? Daí quando os caras impedem, por exemplo, Bolsonaro de se comunicar, o que é isso? Opa, começou no alto, mas vai acabar respingando. Tu já imagina lá na frente, ou seja, em outras palavras, é uma ansiedade, tá? Mas o que acontece? O cara não pode se comunicar nem com os filhos. O Malafaia tá com o passaporte detido, não pode viajar agora e enfim, tá sofrendo censura também. Opa, peraí, então não é só uma questão política agora, é religiosa também. Já é perseguição religiosa. Existe hoje pastor preso, não sei se você sabe, mas existe pastor preso. Isso vai gerando um medo. Não, se eu falar alguma coisa, eu posso sofrer alguma penalização. Eu posso ser multado, preso. E aí o que tu imagina? Não, eu preciso cuidar da minha família, eu não vou fazer isso. A primeira coisa que tu faz, então, é tu ceder ao medo, ao invés de te posicionar. Por que a esquerda, ela avança tanto? Porque isso faz muito barulho. Cara, tu já parou para pensar que na maioria, o nosso país ainda é um país conservador? Só que o pessoal conservador, de direita, eles são quietos. Só que o silêncio dos bons beneficia os maus. Eu não estou falando que a esquerda é má, simplesmente. Eu estou dizendo que é assassina, é pior do que má. Então, sim, tem um lado bom e tem um lado mau. Se alguém discordar disso, podemos conversar depois. Eu faria muito gosto de mudar teu modo de pensar. Só que a verdade tem que ser dita. O meu papel aqui é falar a verdade para vocês. E eu não estou dizendo que o conservadorismo salva também, não é isso, tá? Conservadorismo só é o normal. Só é o normal. E tem a esquerda que faz muito barulho. Nós precisamos de homens bons se posicionando. Nós precisamos de caras bons porque o medo vai te paralisar. E eu tô dando um exemplo de internet, mas, cara, tu já parou para pensar que no teu trabalho tu tem que te posicionar? Quantos vem, às vezes, a pessoa falando comunismo ou progressismo, cultura woke, e tu te cala, não, acho melhor não me envolver, vai prejudicar meu emprego. Covardia, medo. Em última instância, lembra do que eu falei no início, o período que nós vivemos é um período demoníaco. O medo que tu sente não é piedoso. A covardia, ela beneficia o mal, o diabo. Então, a gente está vivendo um período hoje em que uma entidade, um espírito do medo tem agido. Sim, nós não temos o espírito do medo. Paulo fala isso. O espírito, hoje, o medo é um espírito, é uma entidade que milita para que tu te cale, para que tu te acovarde. Homens de Deus, homens corajosos, precisam ser caras que têm postura. Cara, nós tivemos um irmão morto semana passada porque tinha postura. Mas morreu. Amém, cara. Amém. Jesus falou que nós poderíamos perder a vida, mas se nós perdemos a nossa vida, nós ganhamos a vida com ele. Cara, e as filhinhas, as criancinhas dele, ele tinha duas crianças pequenininhas, cara, eu chorei por elas, eu até hoje, se eu vejo a cena, eu choro. Quando o cara tomou o tiro, quando deu o barulho do tiro, a filha dele correu em direção a ele. A filha dele correu para ele na hora do tiro.
Pensa! Mas o que a gente vai fazer? A gente pensa no caso, a gente lembra disso, cara, então é melhor não falar nada, é melhor não me posicionar, é melhor não me envolver. Covardia. É o que o diabo quer de ti. É exatamente o que o diabo quer. Ah, mas eu vou perder clientes. Cara, que perca, mas mantém tua postura. Paulo está chamando Timóteo para viver uma vida de soldado. Participe dos meus sofrimentos. Que soldado é esse? Que guerreiro é esse que não batalha, que não mantém postura? Que no primeiro estopim de tiro que ouve sai correndo? Deus está nos chamando para ter postura. Não é à toa que quando ele chamava os profetas, ele dizia: cinge os teus lombos, porque vou falar contigo. É isso aqui, ó, de pezinho, ó, fica de pezinho, vou falar contigo. É o superior vindo falar com o soldado. Te ajeita que eu vou falar contigo. Entendeu? Postura. É isso que Deus quer de homens que são dele. Postura. Como que a gente faz isso? Como que a gente vence o medo? A Bíblia diz, Tiago 4,7, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Lembra? Ok? Resistam ao diabo. Então a gente tem que resistir o diabo. Mas tem um porém. Como que a gente resiste o diabo? E o próprio versículo responde isso. Sujeitem-se a Deus. Tu entende? Cara, tu tem uma postura. Como que tu resiste o diabo? Ah, não me envolvendo? Não é isso. É te sujeitando a Deus, fazendo o que Deus quer de ti. É fazendo o que Deus quer, exatamente como Deus quer. É assim que tu resiste o diabo. Tu resiste o diabo mantendo uma postura. Qual? A que Deus estabeleceu para ti. Efésios 6, Deus fala, vista uma armadura. Paulo fala, vista uma armadura de Deus. Soldado. Cara, a vida cristã é assim, cara, olha para mim. Se tu é um homem, eu acredito que aqui todos são, ninguém está fazendo aí, tá na fila para mudança de sexo, ok? Ninguém é trans aqui. Se tiver um trans, por favor, vamos sair correndo, porque ele vai sair atirando em nós. Você sabe, né, que os trans é que saíram atirando nas escolas. Sabe disso, né? Não sabe? Os últimos 5, 6 casos, se eu não me engano, todos foram. Esse do Charlie Kirk, o cara vivia com um namorado trans. Todos aqui são homens. O que Deus quer dos homens? Postura. Vista toda a armadura de Deus. O que é vestir a armadura de Deus? Cara, é tu te posicionar como soldado, pronto, com todo o aparato, pronto para lutar. Deus não quer ninguém no exército dele frouxo. Vai ler a história de Gideão, Juízes, os covardes, Deus disse, vai embora, manda embora. Covarde eu não quero. Por quê? Porque um prejudica o outro e vai se alastrando. Quando tu menos espera, todos são covardes. Frouxo não cabe no exército de Deus. Tu tem que ter postura. Vou perder cliente? Perde. Meu chefe vai ficar bravo comigo? Que fique. Azar, tu tem que ter postura. Se tu vê algo errado, se tu está vendo algo acontecer e não concorda e não está de acordo com o que a Escritura manda, tu tem que denunciar. Hoje o nosso governo, eu falei, ele está a serviço do trono de Satanás. Nós temos que denunciar. O teatro que fizeram semana passada, foi semana passada do Bolsonaro, né? O julgamento? Foi, né? O teatro, que não é julgamento, aquele é teatro. O teatro que fizeram tem que ser denunciado. O que eles querem? Eles querem equiparar o Lula. O Lula foi condenado, agora o Bolsonaro também. Então, os dois são... Tá? Só isso. Com o agravante para nós, mas com o benefício para eles de que se o Bolsonaro for preso, eles vão dar um jeitinho nele lá. Só isso. Nós temos que denunciar. Quem está fazendo isso? Qual pastor que tu vê fazendo isso hoje? De forma mais ampla, de forma que alcance bastante gente. Quem? Fala o nome aí. Oi? Malafaia. Quantos tu tem visto apoiando o Malafaia? Cara, dá pra contar nos dedos.
Dá para contar nos dedos. Quais pastores que vieram a público? A gente viu uma ou outra nota, assim, de algum conselho de pastor em algum lugar, assim, ó, apontando no mapa do Brasil. Tu não vê os caras vindo a público e dando a cara a tapa. Aqui, de Novo Hamburgo, eu não vi ninguém. Pode ter, eu não vi. Ninguém apoiando. E o cara tá lá denunciando. Isso é uma palhaçada, meu irmão. O cara tá fazendo, cara. Ele tá denunciando. É macho. É macho. Terceiro lugar. Terceiro, né? Invista em segurança física. Então, a armadura de Deus, tua segurança espiritual. Tá? Tu investiu, tu tá com a armadura, tu tá com todo o aparato. Agora, tu tem um corpo, tu tem que investir em segurança física. Ah, eu tenho fechadura na minha porta. Cara, tu tem que investir. Tu tem que investir em alarme na tua casa, câmera de segurança, tudo isso, mas isso aí tudo é passivo. Tem que ter, ok, mas isso é passivo. Tu tem que ter formas de se proteger ativas. Tu tem que comprar uma arma. Hoje, no nosso país, ninguém está seguro. Ninguém está seguro. Aí tu acha que se os caras invadirem tua casa, eles vão ter compaixão de ti? Tu acha que se entrarem na tua casa, eles vão pegar leve, o cara, ele tá colaborando, ele nem reagiu. Tu acha? Falei pra vocês, cara, faz alguns meses, eu falei pra vocês aqui, acho que vai quase um ano já, porque se eu não me engano foi antes de derrubar a parede aqui. Eu falei, um pastor que foi atacado, foi rendido, e os caras estupraram a esposa dele na frente dele e depois mataram ele. Pastor. Falei pra vocês, lembram disso? Não lembram? Ninguém tá seguro no Brasil hoje. A minha pergunta pra ti é, o que tu tem feito pela segurança da tua esposa e dos teus filhos? Ou tu tá só contando assim, não, veja bem, eu tenho orado. Não, e não tá errado, tu tem que orar. Só que orar e vigiar. O que tu tem feito na prática? O que tu tem feito? Como que tu planeja? Se caso entrarem na tua casa, tu já pensou em vários cenários? Cara, se entrarem por essa porta, eu tenho que ter isso aqui. Se vierem por aqui, eu tenho que estar preparado aqui. Se nós precisar sair, tem que ser desse jeito. Tu pensa nisso ou não? Tu só vive. Tu só vive. Cara, a maioria que tem filhos, tu pensa, cara, e se me renderem na chegada de casa, no portão, que estatisticamente é o maior número de abordagens de assalto, sequestro, enfim, é quando tu chega em casa, no portão da tua casa. Tu pensa, cara, se eu precisar tirar a criança da cadeirinha, como é que eu vou fazer? Eu vou pedir, ô seu ladrão, tem como esperar 6 minutos, que é o tempo que eu levo para tirar as crianças do carro? Sério que vocês não pensam nisso? Gente, é Brasil? A gente está no Brasil? O Bolsonaro dizia, quando tu ia comprovar efetiva necessidade para comprar uma arma, qual é a efetiva necessidade? Brasil, tá aqui meu CEP, eu moro no Brasil, isso por si já basta. Ou tu não pensa em nada disso, tu não tens um mínimo taco de beisebol do lado da tua cama, tu tem. Quem tu acha que Deus vai cobrar quando Ele chamar para prestar contas da tua casa? Quem tu acha que Deus vai chamar e vai dizer assim, vem cá, vamos ver como é que tu lidou com a tua família, como é que tu cuidou? É tua esposa? Foi Eva que Deus chamou lá no jardim? Tu precisa pensar na segurança física da tua família? Tu precisa? Inclusive, eu não estou falando só de assalto, sequestro ou qualquer tipo de violência, assim, intencionada para tirar proveito de ti, para te furtar algo, roubar algo que seja.
Já parou para pensar que tu pode estar numa manifestação, ou passando por alguma manifestação, estourar alguma briga, alguma coisa, e tu ter que defender? Eu postei semana passada, se eu não me engano, um vídeo. Eu disse, cara, sabe por que a esquerda faz o que faz? Porque a maioria do pessoal conservador, a maioria dos pastores, a maioria dos governantes não faz nada. Pega vídeos de conservadores que vão no meio de uma manifestação gravar. Cara, os caras escurraçam com eles. Vocês já viram ou não? Os caras escurraçam, meu. Vão no grito e tal. Por quê? Porque os caras não fazem nada, só vão dando passinhos pra trás aqui e era isso. Sabe o que tem que acontecer? Precisa vir um cara, um só, e dizer assim, meu, encosta em mim. Bota a mão em mim. Bota a mão em mim. Vamos ver onde vai parar isso aqui. Tá entendendo? Só que nós somos... A gente está numa postura pacifista. Nós somos pacificadores, nós não somos pacifistas. Tu tem que ter como defender tua família. Tua esposa, teus filhos dependem de ti. Se precisar meter a mão em alguém, tu vai fazer isso ou não? Ou tu nunca pensou nisso? Além disso, e eu quero que tu redobre tua atenção aqui, porque isso que eu vou falar aqui é seríssimo e geralmente, até hoje eu nunca tinha falado nisso. Tu precisa de um plano B. E eu sempre, desde que plantamos a igreja aqui, eu sempre disse, né, cara, eu não tenho plano B. Lembram? Eu sempre disse isso, não tenha plano B. Eu não tenho plano B. Agora eu tô dizendo pra vocês, tenham um plano B. Tu tem que ter um plano B. E se a coisa enfeia muito, tu tem que ter um plano B. Tu tem que ter um destino. Cara, eu vou sair daqui. Vou sair. Se isso aqui virar uma Cuba, uma Venezuela, se isso aqui for como... É Honduras? É Honduras que tá, né? Os padres, pastor, tudo sendo escorraçado de lá. É Honduras, né? Do amigo do Lula. E se virar aquilo lá? Tu tem que ter um plano B. Tu tem que ter imaginado, planejado cenários ou estabelecer um limite, cara, se chegar a esse ponto, nós vamos dar o fora daqui. Tu tem que ter já estabelecido um momento, cara, se chegar nisso aqui, eu vou sair. Tu tem que ter preparado já um destino para onde tu vai. Se acontecer de eu ter que sair daqui, eu vou para tal lugar. De lá eu vejo para onde eu vou, mas pelo menos eu saio daqui. Para onde tu vai? Além disso, e se precisar de documentação, tu já foi atrás? Passaporte, sei lá mais o que, tu já foi? Porque, olha só, a gente tem dois extremos, tá? Presta atenção, cara, isso aqui... Eu nunca falei isso aqui e eu nunca vi alguém falar sobre isso. Presta atenção. Nós temos dois extremos. Primeiro extremo é tu achar que nunca vai dar nada, é achar que tá tudo bem, afinal de contas o cristão ele precisa suportar. Cara, a gente vê que numa perseguição... Os cristãos, saíam fora. Roma tá cheio de coisa no subsolo porque os cristãos estavam se escondendo. Atos, capítulo 7, 6 diáconos, 7 Estevão, 7 e 8 ali, iniciam uma perseguição aos cristãos. O que eles fazem? Dão fora, cara. Então, um extremo é tu achar que não vai dar nada e tu ficar e botar tua família em risco e, inclusive, ir contra a vontade de Deus. Outro extremo é qualquer coisinha tu achar que tem que dar no pé. Tá? Daí tu faz que nem Elimeleque. O que aconteceu com Elimeleque? Lá no livro de Ruth, se Deus quiser, nós vamos ter uma série nesse livro ano que vem. Ruth, Deus está mostrando para nós na palavra dele que havia um homem, líder da família dele, líder da casa dele, que ao primeiro sinal, na primeira seca que deu, ele... Gente, vamos sair daqui. Cara, foi uma seca. Não era perseguição. Eles ainda estavam na terra prometida. Ele não confiou em Deus, então. Era uma terra que Deus havia concedido a eles e dito, se vocês me obedecerem, eu vou abençoar vocês. Ele não confiou na promessa, então ele saiu. Veio seca, vamos embora. Uma catástrofe natural fez com que ele saísse. Nós já tivemos catástrofe natural aqui. A questão não é essa. Quando que o cristão sai? Quando que ele se manda? Quando que ele escapa
quando tem perseguição e a coisa está funilando. Tu tá entendendo ou não? Sim ou não? Então, a questão é, tu tem que imaginar um cenário em que se chegar a isso, tu vai dizer assim, gente, é a hora. Pega as mochilas aí e vambora. Eu vi hoje um vídeo de um... Eu tô cheio dos vídeos hoje, né? Eu vi hoje um vídeo de um venezuelano. Mora no Brasil já há alguns anos. É garçom. E ele estava contando que ele teve amigos no tempo da faculdade lá na Venezuela que simplesmente eles iniciaram protestos e por conta disso ele perdeu amigos. Tem um amigo que está paralítico porque tomou um tiro nas costas. Quando começou, sabe, a intensificar o negócio, e aí foi quando ele saiu de lá. E ele diz assim, cara, eu estou vendo exatamente as mesmas coisas no Brasil hoje. Tu acha que não, mas eles estão fazendo exatamente as mesmas coisas que fizeram lá. É óbvio, o país é muito maior, a Venezuela é muito menor que o Brasil, o controle lá é muito mais fácil, aqui não é tanto. No entanto, organicamente, o governo pode chegar a esse ponto. Ele não vai ter o mesmo controle por causa da amplitude, mas ele vai tentar. Ok? Neste caso, o que a gente faz? Tu tem que ter um plano B. Tu tem que ter um plano B. Deus não te chamou para colocar a tua família em risco. Tu quer te colocar em risco, tu te coloca. A tua esposa e os teus filhos não têm que passar por isso. Tenha um plano B. Mas tu não cede ao medo. Tá entendendo, gente? Cara, é tão louco tu pensar que hoje alguns vão dizer, não saio daqui. Ou então, gente, vamos. Calma, cara. Estabeleça um momento, ora. Nós temos que orar diariamente, eu acabei de falar. Só que a nossa tendência é o quê? Tu já criar um plano, estabelecer um plano, e tu nem orou por isso. E tu nem orou por isso aqui. Entendido? Amém? Eu quero encerrar dizendo para ti que o medo vai vir até você. Isso aqui foi um sermão do pastor Driscoll, ele fala exatamente isso. O medo vai vir até você. É inevitável, o medo vai vir. No entanto, tu vence o medo tirando o medo de ti. Como que tu vence o medo? Tirando ele de ti. O medo vai vir, mas tu tira ele. Tu vence o medo. Tu manda ele embora. Como que tu faz isso? Com Jesus. A única forma de vencer o medo é por meio de Jesus. É tendo comunhão, uma vida com Jesus. Ou seja, se tu não estiver apegado a Jesus, tu vai ceder ao medo. E o medo vai te castrar, vai te paralisar. Entendeu? Sim ou não? Sim. Nós precisamos de Jesus. Uma das formas que o diabo usa hoje para te dar medo, tá aí, ó, na palma da tua mão. O telefone vai te dar medo. Tu quer vencer o medo? Coragem tu ganha aqui. Não é no telefone. Amém? Fica de pé. Vamos fazer uma oração? Hoje, um dos grandes medos que nós podemos ter, medo da morte, é perseguição. A gente recém passou uma pandemia. Eu falei para vocês um tempo atrás, eu tive um grande medo de partir, não por causa do medo da morte, mas pelas minhas filhas. Eu lutei muito contra isso. A questão é que o dia da tua morte é o dia mais importante. Tu não pode entregar esse dia pro medo, tá entendendo? O dia da tua morte é o dia mais importante, por quê? Porque é o primeiro dia da tua eternidade. Presta atenção. O dia da tua morte é o dia mais importante da tua vida, porque ele é o primeiro dia da tua eternidade. Só que tu não entrega esse dia pro medo. Amém? Amém. Vamos orar, caras? Depois que nós orarmos, eu quero que tu sente e converse um pouco. E abra o peito. Fala qual é a maior tendência que tu tem à sedução, a maior tendência que tu tem ao medo e o que tu tem feito para vencer isso. Entendido? Senhor Deus, nós queremos entregar a Ti, Senhor,
os nossos medos. Nós queremos ofertar ao Senhor, no altar da adoração, os nossos medos. Toma conta, Senhor, de nós. Age em nossas vidas a ponto de não termos mais o medo que nos paralisa. Que ao invés do medo, nós venhamos ter o temor do Senhor. Tira de nós o medo e coloca em nós temor do Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, faz com que vençamos a sedução. Hoje, no Brasil principalmente, a imoralidade ela tem predominado. Ela tem vencido, Senhor, muitas casas, muitas famílias, muitos homens. Mas nós estamos aqui hoje, Senhor, pedindo que Tu nos ajude, nos fortaleça, a fim de que a sedução não nos alcance. Que ao invés de sedução, possamos colocar o nosso coração no Senhor. Que ao invés de sermos enredados pela sedução, pela imoralidade, possamos ter o nosso tesouro no céu. Em nome de Jesus, olha para nós e nos fortalece. Age em nossas vidas a ponto de nos tornar um pouquinho mais parecidos com Jesus. E impeça, Senhor, que seja necessário sairmos daqui. Nós queremos que a nossa nação seja transformada. Nós queremos, Senhor, que o Brasil não siga esse curso que está seguindo. Mas para isso nós precisamos que Tu remova esse governo que aí está. Nós precisamos que Tu remova os pecados da nação que tem sido motivo para esse juízo. Nós precisamos que Tu remova de nós, Senhor, perdoa nosso pecado e sara a nossa terra. Olha para nós, Senhor, e tira de nós essa opressão maligna, a qual nós merecemos por causa do nosso pecado, mas perdoa o nosso pecado, Senhor. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Olha para as nossas casas, olha para nós, e vê em nós, Senhor, a intenção que há em Te servir. Olha para nós e coloca em nós uma intenção maior ainda em Te servir. Em nome de Jesus, fortaleça esses caras. Abençoa esses caras. Em nome de Jesus eu te peço. Amém.